Eu tenho uma novidade incrível. Eu vou trabalhar na Disney. Se você não me conhece ainda, eu sou a Cibele Bandeira, esse aqui é meu canal. E essa é a Lari, que foi minha mentora pra eu passar no processo seletivo pra trabalhar na Disney em 2023 pra 2024. Prazer. Então, eu vou fazer um intercâmbio cultural de trabalho na Disney e eu descobri esse intercâmbio há muito tempo atrás, acho que em 2014, assistindo aqui no YouTube pessoas que tinham feito vlogs e tal, então eu tô há muito tempo querendo fazer, só que todo ano dava um problema, eu não poderia ir, porque teve pandemia, aí teve não sei o que, aí estágio, enfim, eu não fiz. Quando chegou esse ano eu falei, é o meu ano, e daí eu chamei a Lari, porque ela tem conteúdo na internet, horrores, assim, com palestras, lives, explicando como é que funciona o processo, dicas, e eu comecei a acompanhar ela ano passado, em 2022, e daí eu te chamei até em 2022 porque ela passou pra fazer o intercâmbio dela pela segunda vez ano passado. Foi uma reviravolta muito louca, né? Porque teoricamente não pode fazer esse programa 2 vezes. E aí eu já tinha feito em 2018, ano passado eu já tava dando mentorias, trabalhando com tudo isso e tal, e aí do nada eles abriram pra quem já tivesse ido pra trabalhar de novo, e aí fui de novo. Então, sim, aí eu acompanhei todo o intercâmbio da Lari pelos stories do Instagram, eu fiquei babando assim, sonhando com a minha vez. E daí esse ano eu chamei ela, falei, Lara, eu quero que tu me ajude, eu quero fazer a tua mentoria. Eu fiz a mentoria toda com ela pra passar no processo seletivo. E aqui estou eu, pronta para viajar. Eu tinha certeza que ela ia passar, não tinha nem dúvidas, assim, nem precisava ter feito mentoria, mas fico feliz de ter feito parte. Obrigada. Então, o que é o intercâmbio na Disney que eu vou fazer? Eu vou morar durante 4 meses em Orlando, num condomínio de trabalhadores da Disney, e eu vou trabalhar como Attractions, que foi a posição que eu passei. Ou seja, eu vou ser aquela pessoa que tu vai no parque, tu vai no brinquedo, na montanha-russa, uma coisa assim, numa atração, e eu vou te colocar no teu carrinho na fila, ou passar pessoa por pessoa na fila, coisas assim. E eu não sei ainda o que eu vou fazer lá, qual o parque, qual a minha posição, mas estou muito empolgada porque foi a posição assim que eu mais estava querendo fazer. Essa ou Character Attendant, que é a pessoa que fica do lado do personagem nos parques da Disney. Mas no fim eu gostei muito da minha posição, acho que combina assim comigo. Tem tudo a ver contigo, a parte mais teatral também, né? Attractions tem que decorar muitas falas, né, na entrada das atrações. É quase como se fosse um teatro, né? Lá na Disney, inclusive os cast members são chamados de cast members porque eles são membros do elenco. Então tudo na Disney é um teatro, é como se fosse um espetáculo e acho que vai ser muito incrível. Vai ser incrível. E foi a role que eu fui no primeiro CP também. Sim, e o segundo foi Quick Service, né? Quick Service. Trabalhar com comida, restaurante. Enfim, vai ser incrível, vou ficar 4 meses lá, aí é trabalho semanal, né, todos os dias, durante as férias de verão nossas, né, e de inverno deles. É férias deles lá? É tipo holidays, assim, né, Natal, Ano Novo. Natal, Ano Novo, enfim, vai ser incrível, vou ficar lá do dia 27 de novembro até o dia 24 de março, porque depois eu vou viajar um pouquinho a mais, assim, do tempo que acaba o programa e vai ser tudo. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho do processo seletivo, caso vocês estejam interessados em trabalhar na Disney também e realizar um sonho de morar 4 meses em Orlando trabalhando pro Mickey. Então, caso vocês estejam interessados, a empresa que faz o processo seletivo no Brasil é a STB. Eles dão as palestras, eles fazem as entrevistas e a Lari, que tem mais experiência que eu no assunto, vai contar um pouquinho pra vocês e dar, né, um pouco da sabedoria dela pra quem gosta desse assunto e tem interesse. Então, como que funciona o processo seletivo, né? É um processo seletivo realmente, como, né, qualquer outro para trabalhar numa empresa. Então, ele consiste em 2 entrevistas. Essas 2 entrevistas são feitas já em inglês, porque para trabalhar lá vocês vão precisar estar falando inglês, né? Então, é muito importante que já tenha pelo menos um conhecimento ali para conseguir se comunicar. Não precisa ter aquele inglês fluente, perfeito, maravilhoso, mas precisa conseguir se comunicar nas entrevistas. A primeira entrevista é feita pela agência STB, que é uma agência de intercâmbios, e a segunda entrevista é feita com os recrutadores da Disney, que vem pra cá, lá de Orlando, pra fazer as entrevistas aqui no Brasil. Americanos. As entrevistas são presenciais. Ano passado foi online, mas foi porque foi tudo muito louco por causa da pandemia. Mas agora ele voltou a ser presencial o processo. Então, a primeira coisa de tudo é se inscrever, na verdade, né? Então, o processo ele tem 4 etapas, digamos assim. A primeira etapa, realmente, é a inscrição. Então, a inscrição costuma abrir normalmente lá por abril. Em março, eles já anunciam a data e tal. E em abril, eles determinam uma data que vai ser a abertura das inscrições. A Cib deve saber deve lembrar como é que foi, né? Essa loucura. Intenso. Porque é quase como comprar ingresso pra show da Taylor Swift, entendeu? É aquele negócio absurdo, site cai, enfim. Então, assim, tem que estar muito preparado já pra esse momento da inscrição, porque esse programa acabou sendo bem conhecido. Então, muita gente acessando o site e tal, tem que estar com os dados tudo certinho pra ir lá e preencher e fazer a inscrição. Tendo feito a inscrição, vocês vão receber um voucher pra participar da palestra informativa. Essa palestra informativa já faz parte das etapas do processo seletivo. Então, vocês vão ir assistir essa palestra informativa, que é feita pela agência STB.
e ela acontece em algumas cidades do Brasil. Então, se vocês têm sorte de morar em algumas capitais que acontece, perfeito. Senão, vocês vão ter que viajar para essa palestra e gastar com isso sem nem saber se vai trabalhar lá. Mas é uma etapa do processo. Então, ano passado, se eu não me engano, aconteceu só em Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Então foram só essas cidades. E a partir do momento que tu assiste a palestra, tu já ganha uma senha para participar da primeira entrevista, que é a entrevista com a STB. Essa entrevista pode ser no mesmo dia da palestra, ou no dia seguinte, ou no próximo dia. Vai depender principalmente de onde tu mora. Então, por exemplo, se tu mora em Porto Alegre e a palestra foi em Porto Alegre, tu vai ser a última prioridade, porque a prioridade é quem realmente é das cidades de fora. Sim. E o legal de ter acompanhado a Lari antes é que eu sabia bem como é que era o processo seletivo, e daí eu comecei a fazer a mentoria com ela e eu me sentia muito tranquila, assim, pras palestras, pras entrevistas, sabe? A primeira, ela é bem, assim, uma peneira grossa, sabe? As pessoas... Peneira fina, na verdade. As pessoas, assim, são bem selecionadas pelo inglês, pela experiência de trabalho no interior, coisas assim. Exato. Então, a Lari te prepara, assim, mentalmente, psicologicamente, te dá, assim, a tua força, sabe? Quais são as tuas qualidades pra tu apresentar ali, porque às vezes a gente não para pra pensar o que o recrutador quer de nós, né? Quer ouvir. Exato, eu acho que a minha mentoria, assim, o mais importante dela realmente é pra primeira fase, né? Porque é a fase que é mais... eliminatória, exato. Muito pouco... tipo, a proporção de gente que participa da entrevista e passa é bem menor do que a proporção de gente que passa da segunda entrevista. E é uma entrevista em trio, é uma entrevista, ou em duplas, né? Em duplas ou em trios. É uma entrevista muito rápida, de 5 a 10 minutos, e tu precisa se destacar naquele momento. Dá um nervoso, porque assim, a pessoa te chama, aí tu já senta e já começa, né? Ela pega o teu currículo, assim, que tu entrega anteriormente pra ela. E é umas perguntas muito rápidas, objetivas, assim, eu fiz com dupla, né? Aí era eu, outra menina, a gente respondendo rápido, assim, querendo mostrar o que a gente tinha de bom, mas ao mesmo tempo não querer comer o que a outra pessoa tá falando, né? Não roubar o tempo da outra. Então é bem intenso, assim, é bom tu te preparar pra fazer a entrevista antes, treinar, fazer a simulação que a Lari faz, né? Simulado da entrevista, que eu acho ótimo também. Exato, e o meu processo de mentoria, ele é um processo de autoconhecimento. Então, eu trabalho com isso na parte de criar um mapa mental para entender quais são os teus pontos fortes, entender quais são as tuas qualidades, quais experiências tu já viveu e como essas experiências se relacionam com os valores da Disney como empresa. Então, eu ensino os valores da Disney, eu ensino o conceito da empresa, e aí a gente vai entender o teu perfil, e a gente vai fazer esse match dessas duas coisas e entender e elaborar, não exatamente decorar as respostas, mas saber o que tu quer falar e ir pra entrevista preparada. Tem o repertório mental, né? Sim, muito bom. E aí depois, né, que tu passa na primeira entrevista, tu tem que fazer uma etapa de inscrição online também, né, que é o application, que tu vai enviar o currículo. O currículo já tinha na primeira fase também, né, e aí vai ter que enviar de novo o currículo pra Disney e uma letter, né, uma carta de intenções, a cover letter. Então também essa parte eu ajudo a preparar e tal, que é a carta de intenções, que é uma carta de apresentação, né, dizendo por que tu quer trabalhar lá, enfim. E aí tu envia isso e a partir daí tu vai pra segunda fase. Então, depois de ter sido aprovada na primeira, né? Sim. E aí pra segunda fase, tu já começa a pensar um pouco mais, assim, em qual posição de trabalho tu quer trabalhar. Eles até perguntam na primeira fase um pouco, mas não são eles que decidem ali na primeira. Na segunda, realmente, que o foco fica maior em qual posição de trabalho tu vai trabalhar. Existem e tem mais de várias... 5, né? Tem... Esse ano acho que tiveram 6 que eles passaram mesmo, essas pessoas, mas normalmente tem até 10. Só que aí depende da demanda, que eles precisam de gente trabalhando ou não. As que tinha mais esse ano era a que eu peguei, né? Que é Attractions. Tem Quick Service, que é trabalhar em restaurante. Tem alguns Character Attendants, que também não é muita gente, né? Acho que são umas 20 pessoas. Que mais que tem? Sitter. Sitter, que é pra trabalhar nos restaurantes que são de table service. Então, aqueles restaurantes que tem que fazer reserva e tal, que não é fast food, né, que é o quick service. E agora esqueci os outros. Merchandise, que é pra trabalhar nas lojas também. Acho que era isso, né? E tem Custodial também, tá certo? Que é o pessoal que limpa os parques e tal, que anda pelo parque limpando. Exato. Então tem várias possibilidades de trabalho lá e vai depender das tuas características, da tua personalidade, onde que eles vão achar que tu se encaixa melhor. E nessa segunda entrevista eles podem fazer perguntas mais situacionais. Então, tipo assim, o que você faria se você estivesse trabalhando com o Mickey e tivesse uma criança chorando ou puxando a orelha do Mickey, alguma coisa. Então, é bem essa coisa mais assim de te colocar naquela situação de trabalho. E pra isso também é interessante se preparar e se conhecer e... Fazer simulação, é incrível fazer simulação, porque já vai com uma paz mental, assim, pra fazer a entrevista. Porque é uma coisa que eu queria muito, sabe? Era um sonho muito grande pra mim. O ano inteiro tu passa pelo processo seletivo, então quando chega na hora H,
é bom, né, sentir que tu te preparou realmente. O que for vai ser, mas eu fiz a minha parte, né? Exato. É bom. Exato, eu acho que essa autoconfiança é a parte principal, assim, sabe? A preparação, ela não é pra tu decorar as perguntas, as respostas e tudo mais, ficar aquela coisa mecânica, mas é pra tu ter confiança, porque a pior coisa da entrevista é o nervosismo, é lidar com o nervosismo, sabe? De tu estar lá, tipo assim, meu Deus, eu não faço ideia do que eu vou fazer, e dar um branco Ainda total. mais a segunda entrevista é em São Paulo, no prédio da Disney. Então, Exato. assim, tu chega lá, é um prédio maravilhoso, grande, de negócio, aí tu chega Aí arrumadinho. chega de blazer. Aí tu vai fazer a entrevista. É uma coisa, assim, muito overwhelming, sabe? Tu fica meio nervoso, assim, já de estar fazendo a entrevista. Aí todo esse ambiente, assim, um monte de gente entrevistando também, junto contigo. Então tu tem que estar preparado realmente pra fazer uma boa entrevista na primeira e na segunda fase. Exato. A segunda fase, eu não falei, mas a primeira, então, é abril, maio, né? Aí passa os resultados ali lá pra junho, julho. E agosto é a segunda fase. E ela acontece só em São Paulo, realmente, lá na... Antigamente era na Hall Disney, agora é no prédio da Disney mesmo, que agora tem um escritório deles lá. E aí sim, né, em agosto vai sair o resultado logo em seguida, assim, né, uma semana depois já sai o resultado, e aí começa todo esse processo de loucura que tá agora também, né, de preparar a documentação e não sei o que e tal. E visto e não sei o que, e tudo, um monte de coisa, é incrível, eu tô adorando, porque agora já passou, né, já acalmou o coração, mas é bastante coisa pra fazer, mas vai ser maravilhoso, vale a pena, com certeza, todo o processo. Acho que é importante ressaltar também quais são os requisitos do programa, né? É obrigatório estar na faculdade, então tem que estar cursando um curso presencial reconhecido pelo MEC. E quando for embarcar, tem que estar pelo menos no segundo semestre da faculdade. Então não pode ter começado a faculdade em julho e estar embarcando em dezembro, por exemplo. Tem que ter começado pelo menos ali no início do ano, né? Fevereiro, março, pra estar embarcando no segundo semestre da faculdade e até o último. Então, se estiver se formando em dezembro, pode ir. Mas se tiver se formado em agosto e querer viajar em dezembro, não pode. Dezembro, novembro, né? Que tu vai viajar em novembro. Então, é mais ou menos isso. Essas são as regras. E também tem que ter 18 anos quando estiver participando do processo seletivo. Então, a partir da primeira entrevista, tem que ter 18 anos. Se fizer aniversário, eu tenho uma mentorada que ela fez 18 anos um dia antes da entrevista. E aí ela conseguiu fazer o processo seletivo nesse ano. Então, tem que ter no mínimo 18 anos e não tem idade máxima. Esse ano, inclusive, eu tive uma amiga que fez o ICP com a gente, que ela tinha quase 50 anos, tinha 49. Que legal. Então, não tem limite. Tá na faculdade, tá valendo. Quem quiser ficar por dentro, né, do processo seletivo pro ano que vem, me segue nas redes sociais, @lari.icp, que lá eu sempre tô atualizando em tempo real, tipo assim, quando vai abrir as inscrições, quando que vai acontecer as coisas, tem várias etapas e é muito fácil de se perder nas datas e perder o prazo do envio de algum documento, alguma coisa, então é muito importante ficar atento, então me acompanha lá também. E agora, no final do ano, eu vou abrir, além de mentorias, outros infoprodutos que eu tô lançando aí, então fiquem atentos se vocês quiserem. E a Cib vai compartilhar o programa dela inteiro, né, então... Eu vou fazer um vlog enorme pra vocês, eu quero gravar assim toda semana, postar coisa aqui no YouTube, lá na rede vizinha, no Instagram, no TikTok, tudo. E a Lari também, o perfil dela no Instagram é muito legal, porque tem conteúdo lá gratuito também. Então, se tu já quiser começar a ver e tal, ela tem lives que ela fez explicando coisas específicas, live com pessoas de várias roles diferentes, né? Pessoas que trabalharam. Pra falar como é que a experiência é diferente de diferentes trabalhos lá. Tem de tudo, ó. Tem, inclusive, os stories da Lari, tem tipo um vlog, assim, dela na Disney. Então é super legal. É o meu diário. Eu fiz isso no primeiro programa, que foi em 2018, e eu, tipo, documentava tudo nos stories e deixava nos destaques e tá em ordem. Então, tipo, semana 1, semana 2, tá tudo lá. E aí, agora, nesse segundo programa eu fiz também, então acompanhem. Muita coisa pra maratonar. Quem gostou do assunto, quem tem vontade de maratona, que vai ser incrível. É muito e agora tá saindo os meus vídeos no meu canal no YouTube também, se vocês Vou deixar quiserem linkado ver. aqui embaixo da Lari, tá? Do meu programa, esse agora. E se vocês quiserem ter uma ideia de como que é a entrevista de fato, eu tenho algumas lives simulando entrevista com alguns participantes que acabaram, inclusive, sendo aprovados depois e tal. Então vocês conseguem ter uma ideia de como que funciona, quais são as perguntas e tudo mais. E eu tenho um doc de todas as possíveis perguntas da entrevista também, que foram feitas esse ano e tal. Então também tá na minha bio esse link, né? É um Google Docs que também dá pra vocês acessarem e terem uma ideia. Muito conteúdo, então essa ideia, assim, do intercâmbio na Disney, pra mim, é um sonho. Eu sei que pra muita gente também é um sonho, né? E ter o primeiro contato, assim, talvez muita gente não conheça esse intercâmbio, é uma oportunidade muito possível, sabe? É um intercâmbio maravilhoso. A ideia do intercâmbio é muito legal, de trabalhar, de conhecer pessoas, de conhecer diferentes culturas, né? Eu acho incrível, sensacional. E a Lari ajuda muita gente nesse processo, assim, muita gente, não só nas mentorias que ela faz, mas também no conteúdo gratuito que ela ajuda muita gente. Então, realmente, se tu te interessou nesse tipo de assunto, segue aqui,
assiste os vlogs, assiste o conteúdo da Pode Lari. me chamar também na DM se quiser, que eu tô sempre respondendo todo mundo, tirando Acompanha dúvida. datas que vai abrir inscrição, tudo, porque vale a pena, gente. É uma oportunidade maravilhosa. Todo mundo que vai diz que é uma experiência, assim, transcendental na nossa vida, né? Exato, foi assim, as duas vezes, sabe? Foram muito importantes pra mim, até pro meu autoconhecimento, pra eu me encontrar, pra eu descobrir o que eu queria fazer da vida e também pra criar memórias incríveis trabalhando lá. Não é um trabalho fácil, acho que isso é importante, sabe? É um trabalho pesado, inclusive nesse último agora, tipo assim, ralando trabalhando em restaurante, entendeu? Mas é muito gratificante, assim, e a gente tem acesso ilimitado aos parques da Disney, a gente tem 40% de desconto nas mercadorias, a gente tem desconto nos hotéis e tal, então assim, tem bastante regalia lá. Imagina, né? 4 meses morando na Disney. Tipo, o castelo da Cinderela era nosso quintal, sabe? Eu ia lá passear, assim, depois de um dia de trabalho. Então, é trabalhoso, mas vale muito a pena, é muito recompensador. Fico muito feliz de trazer pra vocês essa ideia de vlogs e tal. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu grave. Se querem gravando, assim, dia de trabalho, eu no parque da Disney. Coloca aqui ideias que eu vou gravar tudo que vocês pedirem, que eu tô muito empolgada também pra Tô registrar. muito ansiosa pra assistir. Pra registrar tudo que eu fizer. E é isso. Muito obrigada por assistir. Te amo muito. Beijos. Sigam a Lari, tá tudo aqui embaixo. Prazer.